Prezados irmãos, prezadas irmãs em Cristo, em quase 10 anos como padre, tenho ouvido muitas pessoas me dizer: Padre, eu gostaria de evangelizar, gostaria de falar sobre Deus para a minha família, para os meus colegas de trabalho. Eu gostaria de ensinar mais as pessoas sobre a religião, sobre o cristianismo, mas muitas vezes, Padre, eu não sei por onde começar. Talvez eu não tenha muitos estudos sobre a fé, Padre, eu rezo, mas eu não sei como ensinar, eu não sei como transmitir a mensagem da fé para os meus familiares, para os meus amigos, para a sociedade. Padre, como que nós devemos evangelizar? Padre, o que é o conteúdo principal? Padre, existe uma fórmula, existe um segredo do que nós devemos falar sobre a mensagem de Cristo? Naturalmente, o padre não pode resolver esse problema em 10 minutos de homilia, mas eu penso que existem 2 conselhos muito práticos, um de São Paulo e um de um padre que vocês conhecem, chamado Padre Daniel. Vamos começar pelo conselho do mais santo, do mais sábio e do mais importante, que é São Paulo. São Paulo tem um conselho, que existe uma mensagem de Cristo, e agora nós vamos usar uma palavra grega, e vocês vão memorizar, e quando ouvirem essa palavra de novo já vão saber o significado. Paulo diz que nós devemos fazer o anúncio do querigma. O que significa querigma? Querigma significa o primeiro anúncio sobre Deus. Qual que é o primeiro anúncio sobre Deus? E esta que é a missão, principalmente de vocês que são leigos. O primeiro anúncio que nós devemos fazer sobre Deus é o anúncio do amor de Deus, da bondade de Deus. É o anúncio de como que Deus age na nossa vida. Existem 4 momentos diferentes na história que Deus mostrou todo o seu amor para com o ser humano, para com cada um de nós. E aqui entra outra palavra grega. O amor de Deus, ele tem um nome. Em grego não se usa apenas a palavra amor. O amor de Deus, ele é um amor kenótico. O que significa a palavra kenosis? O que significa a palavra kenótico? E aqui principalmente quem é mãe, principalmente quem é pai, vai entender bem o que o padre está dizendo. Sabe quando você tem um filho de 2 meses de idade, quem é avó, quem é tia, até quem tem irmão pequeno? Sabe quando uma criança tem 2 meses, 6 meses, 1 ano? O que é a atitude mais comum do pai e da mãe? Se abaixar, não é? Se abaixar para ajudar a criança a engatinhar, se abaixar para abraçar, se abaixar para dar o alimento. Muitas mães até ficam com problema nas costas, muitos pais, de tanto se abaixar. Kenosis significa se abaixar, significa se aniquilar. O amor de Deus é um amor que se abaixa constantemente ao ser humano. Primeiro, o abaixamento de Deus na criação. Uma vez Santo Agostinho fazia esta pergunta a si mesmo: o que Deus fazia antes de criar o mundo? O que Deus fazia? Dormia? Comia? Bebia? Não, Deus é espírito. O que Deus fazia antes de criar o mundo? Isso daqui é belíssimo. O que o padre vai dizer agora é um tesouro que, se você puder, você guarda no seu coração. Isso é uma riqueza o que eu vou dizer. O que acontecia antes da criação do mundo é: Deus é amor. Se Deus é amor, o que ele devia fazer antes da criação do mundo e deve fazer sempre? Amar. O Pai amava o Filho amava o Pai, e o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. O Pai é o amante, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor. O Pai amava o Filho amava o Pai, e o encontro de amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Chegou um momento da história que esse amor transbordou, e o transbordamento do amor de Deus gerou a criação. O que é a criação? A criação é o transbordamento do amor de Deus. Deus precisava, por mais que você seja, o senhor, a senhora, aqui existem muitas pessoas simpáticas, santas, alegres, mas com todo respeito, Deus não precisava ter criado a cada um de nós. Não precisava. Deus criando a cada um de nós é um gesto de amor.
Primeira coisa do querigma, nós vamos dizer que Deus é amor. Vamos olhando na história, a criação é um amor. A criação é um gesto de amor. Nós existimos. Quantas vezes que nós temos a capacidade de pensar sobre isso? Nós existimos. Poderíamos nem ter existido, existiu uma combinação enorme de possibilidades de cromossomos para fecundar o óvulo, e em 1 milhão de chances nós saímos vencedores. Nós existimos, essa é a criação. Segundo ato do amor de Deus, Deus não ficou apenas ensinando, Deus não ficou apenas mandando leis, Deus se abaixou, Deus se tornou um de nós. Que coisa linda! Deus se tornou gente. Sabe por que Deus sabe o que é ter dor de barriga? Sabe por que Deus sabe o que significa traição? Eu sei, padre, porque Deus sabe tudo. Não só por isso, porque Deus passou por isso. Deus teve dor de barriga, Deus foi traído, Deus teve sono, Deus teve medo, Deus ficou triste. Padre, Deus ficou triste? Se Jesus é Deus e Jesus passou por tudo isso, preste atenção no que eu vou dizer. Deus, ele é tão solidário, tão solidário, tão solidário a cada um de nós, que as piores dores do ser humano ele passou para nos dizer: eu entendo você, eu sei o que você está passando. Terceira prova do amor de Deus, terceira prova do aniquilamento de Deus. Veja a cruz. Jesus poderia ter escapado da cruz, Jesus poderia ter fugido da cruz, Jesus poderia ter evitado a cruz. Sabe por que Jesus não evitou a cruz? Porque Ele quer dizer a cada um de nós: carregue a sua cruz, eu carreguei a minha. Carregue a sua cruz, não fuja da sua cruz, não fuja da sua dor, não fuja do seu problema, porque Ele vai fazer você se santificar e ser uma pessoa melhor, porque depois da cruz vem a ressurreição. Olha que maravilha, Deus, ele se inclinou de uma forma tão profunda que Ele foi capaz de morrer na cruz por amor a cada um de nós. Outro ato de amor, que é o querigma, que é o primeiro anúncio da manifestação da ação de Deus no mundo. E aqui não é orgulho, mas isso daqui é apenas para nós católicos. Deus criou, Deus se fez gente, Deus morreu por cada um de nós. Sabe o que faltava? Faltava só uma coisa: Deus se fez alimento. Isso daqui você pode meditar, eu posso meditar o resto da vida, nós não vamos entender muito. Imagina, Deus se fez alimento. Nós nos alimentamos de Deus, e quando nós recebemos a comunhão, nós nos tornamos um com Deus. Se você quiser falar sobre Deus para uma pessoa, a primeira coisa que você vai falar, fale sobre a bondade de Deus. Fale sobre a maneira de Deus agir no mundo. Não precisa memorizar o nome dos 12 apóstolos, nem o nome dos 266 papas, nem os 73 livros da Bíblia. Não precisa por enquanto, depois pode fazer isso. O que você vai fazer é, anuncie o querigma, a mensagem principal, que é a mensagem do amor de Deus. Este é o ensinamento de São Paulo. Querigma, o que nós precisamos fazer? Como que nós podemos ensinar? A primeira leitura de hoje nos diz isso. Paulo ensinando o querigma, falando sobre sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Esse é o conselho de São Paulo. Brevemente, deixa o padre falar sobre o conselho dele. Muitas vezes, apenas teoria parece que não toca o coração de algumas pessoas. As pessoas falam: desce um pouco mais, está muito longe da realidade, é muito difícil entender. Então agora é o conselho do padre. O conselho de São Paulo é o querigma, mostre a ação de Deus no mundo, nessas 4 realidades diferentes. Agora esse é o meu conselho. Sabe qual que é a melhor forma de alguém acreditar em Deus? É experienciando Deus. Deus, ele é uma pessoa que precisa ser experienciada, não entendida. Santo Agostinho já dizia: se nós entendêssemos Deus, nós seríamos como Deus. Nós não vamos entender Deus, porque Deus, ele não quer ser entendido, Deus, ele quer ser amado. Olhe para a sua vida, olhe para a sua vida e veja como que Deus é bom na sua vida.
Olhe para a sua vida e veja as ações, os momentos, os toques de Deus na sua vida. Se alguém tem dúvida da existência de Deus, se alguém tem dúvida como falar sobre Deus, olhe para a sua vida. Permita-me em alguns instantes dizer algo sobre a minha vida. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Hoje eu vivo uma felicidade que, se eu pudesse, eu até iria chorar. E quem sabe mais tarde na minha oração eu vou chorar. Hoje, 8 de maio de 2020, é um dos dias mais felizes da minha vida. Desde o primeiro dia que eu pisei no seminário, no dia 10 de fevereiro de 2001, na cidade de Taubaté, São Paulo, todos os meus formadores disseram: seminarista Daniel, você gosta muito de história, de leitura, se prepare para um dia ir para Roma, estudar latim, grego e se tornar professor de história da igreja. Ouvi aquilo durante 10 anos. Estudei latim e grego durante 10 anos. Quantas vezes que eu ouvi brincadeira de leigos, de seminaristas: o Daniel é maluco, o Daniel é antissocial, o Daniel é alienado, o Daniel é exagerado, ele não sai, ele não toma, não bebe com a gente, só fica no quarto lendo, só fica no quarto estudando, isso vai ficar maluco, isso não vai ser padre nunca. Sempre pensei comigo, um dia a gente vai ver. Conteúdo ninguém nasce tendo, se a gente não se esforça, a gente não consegue. Estudei muito. Um dia, 6 meses depois da minha ordenação, o meu superior chegou e disse: esqueça tudo que você ouviu durante 10 anos. Você não vai mais estudar, você vai para a China. Tem tanta gente para mandar, vai mandar eu? Manda outro. Claro que eu não falei, porque se eu falasse, eu acho que eu não estaria nem aqui hoje. Já tinha falado: volta para a casa do seu pai e da sua mãe então. Como com 6 meses de padre quer escolher a missão. E eu ouvi desse jeito, e ele falou: olha, agora padre, estude inglês e depois estude chinês. Esqueça estudar história, esqueça mestrado, doutoramento, esqueça tudo. Depois que eu terminei o meu curso de chinês, veio um superior de Roma e falou: Padre Daniel, está na hora de começar um mestrado. Depois de 2 anos de estudo, muitas madrugadas lendo, estudando, há mais ou menos 1h30 atrás eu acabei de defender uma tese de mestrado de 150 páginas e acabei de ser aprovado. Deus, Ele não permitiu que eu fosse para Roma, que eu ficasse sozinho, estudando e fazendo o mestrado que eu faria em Roma, porque Ele queria que eu fizesse um caminho diferente, que eu conhecesse vocês, que eu estivesse aqui, que eu crescesse no meio de vocês, que eu aprendesse outras línguas, e hoje Deus deu aquilo que Ele prometeu para mim, desde o primeiro dia que eu entrei no seminário. Deus nos ama. Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Olha os mimos de Deus. Olha os toques de Deus. Olha a sensibilidade de Deus. Deus não é como um homem mal educado que onde bate a mão quebra tudo. Não, Deus tem uma mão de mãe. Deus tem uma mão de artista. Deus tem uma sabedoria de poeta. Deus, Ele vai fazer aquilo que nós queremos, que nós sonhamos, no jeito e no tempo dele. Encerro dizendo: Santa Teresinha sempre disse: Deus não coloca um sonho no nosso coração que Ele não deseja realizar. 2 maneiras de mostrar o amor de Deus. O querigma mostra a história da salvação e ensina as pessoas a olhar para a vida delas. Olhando para a nossa vida, nós vamos perceber sem nenhuma dúvida que Deus está vivo, que Deus age, que Deus cuida e zela de cada um de nós. Em silêncio façamos nossa oração. Muito mais do que rezar, nos preparemos para evangelizar, através do conhecimento e através do nosso próprio testemunho de vida. Obrigado, Jesus, por tanta bondade, por tanto amor, por tanto cuidado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não coloca um sonho no nosso coração que não deseja ser realizado. Obrigado, Jesus, por todo o seu amor, todo o seu ensinamento.